Obrigada pela presença de todo mundo. Essa é a quarta edição do Corpo.doc, o gesto em questão. E hoje a gente está... Me senti totalmente agora programa de ajudante. Cristian Duarte, coreógrafo, que está em cartaz aqui no Cacildo com um espetáculo incrível, totalmente relacionado à questão do gesto. Então, para quem não conhece, está vendo pela primeira vez, o Corpo.doc é um evento do Panorama, que faz parte dessa ocupação Dança para Cacildo agora, que se propõe a discutir a questão da memória impressa no corpo. A gente foi convidado pelo Corpo.doc no Panorama passado para mostrar um processo do trabalho sem gestos que marcaram o século XX, é um projeto grande, tem há 10 anos. E agora, para seguir, tocando discussões a respeito do gesto aqui. Então, a gente já teve 3 encontros que foram Gesto e Corpo, com a Silvia Soter, pensando uma abordagem somática, pensando o gesto a partir de uma abordagem de educação somática, né, de técnicas de educação somática. Gesto e Filosofia, onde vieram a Luísa Buarque e o Charles Feitosa para falar sobre um texto do Giorgio Agamben, que é Notas sobre o Gesto, que é muito interessante, que aliás fala de dança. Até separei um trechinho para a gente voltar a ele. E também falando sobre o Willem Fluxer, que tem um livro, Le Geste, né, um livro todo escrito sobre gestos. O encontro passado foi Gesto e Psicanálise, com o Benilton Bezerra. E hoje, gesto e dança. A gente pensou numa dinâmica diferente um pouco para hoje, que é a seguinte: mostrar uns trechinhos, alguns de vocês já conhecem, estão cansados de ver, mas enfim, para outros é novidade, mostrar uns trechinhos de umas entrevistas que foram feitas no início do projeto Sem Gestos que Marcaram o Século XX, que, como o nome diz, parece que é muito simples, vai responder quais foram os 6 gestos que marcaram o século XX, mas ao contrário disso, a gente começou fazendo perguntas. Mais perguntas, tipo, afinal, o que vem a ser gestos? E a gente começou fazendo perguntas a vários profissionais de várias áreas diferentes sobre a questão do gesto, como cada profissional encontrava a questão do gesto dentro da sua prática. Porque o gesto, apesar de ser um conceito, uma ideia muito usada em dança ou na vida cotidiana, é um conceito que alinhava todos os domínios da comunicação, né? A gente fala de gesto arquitetônico, fala de gesto político, de gesto filosófico, a gente fala de gesto em matemática, coisa que eu não sabia que uma filósofa da matemática vai falar. Então, a ideia de gesto permeia muitas áreas da comunicação. Então, a gente achou que podia ser interessante colocar outras pessoas falando sobre o gesto e trazer depois a discussão aqui para a gente falar, pensar isso a partir da dança. Certo? Dura uns 15 minutos ao todo, tá? A gente vai começar com a entrevista da Silvia Soter, que já esteve aqui falando, ela vai falar um trechinho. Não é verdadeiramente um gesto, e mais o que permite o gesto acontecer? A autorização. Isso. Pois é, pode ser que a questão do dono esteja mais ligada a uma ideia de uma tela de fundo. Sim. Mas ao mesmo tempo, a inspiração muitas vezes também né? A própria ideia do equilíbrio também, na verdade eu acho que é uma relação de tela de fundo e pegando do verbo Godard, a ideia de pré-movimento, né? Óbvio que a gente está falando de uma autorização tônica, né? Voltando à ideia do pré-movimento, ela é uma autorização tônica, mas a gente também está falando do tônus, que é totalmente diferente eu fazer um movimento aqui ou eu fazer um movimento aqui, né? E a gente está falando desses grupos, né? Dessa base, quer dizer, de como é que eu modulo fisicamente isso, o gesto que eu vou fazer. Né, assim, pensando, para mim tem uma imagem poderosa, né, dessas imagens que ficam do aprendizado, né, que esse jogo, eu assisti a Mary Bigman dançando a Feiticeira, e essa ideia toda
discussão, né, que o Bert traz muito forte, de que na verdade esse gesto da resistência física, que é do tônus que a gente está falando, tem a ver com a questão do espaço fora, né? O que é a dança da Isadora, né? O que é aquele espaço americano sem nenhuma ameaça e o espaço da ameaça da Mary Wigman. Isso para mim é muito curioso, é uma imagem que hoje, assim, muitos anos depois, quase 20 anos depois, uns 15 anos depois, ele pode parecer até simplório, mas para mim foi muito revelador, porque eu acho que isso está ligado à vida das pessoas mesmo, né? Eu vejo pessoas que são incapazes, né, de, por exemplo, eu tenho nesses últimos, são 26 anos de prática, então você pode imaginar a quantidade de alunos que eu já tive, né, a quantidade de pessoas que já passaram por mim, as histórias, e na faculdade, então, cada uma tem 20, 30, né, como tem pessoas que têm uma incapacidade de modulação, né, no tom da voz, mas também do jeito de estar na vida, né, ou que estão sempre aquém, ou que estão sempre além, né? Que não tem como é que se dosa, né? Então, tem um exercício muito simples, que cada vez eu faço mais, que é colocar, por exemplo, uma coisa aqui, uma bola, e pedir para a pessoa apoiar e entender o que é soltar o peso, o que é apertar. Parece simplérrimo, mas não é nada. Tem pessoas que têm absoluta incapacidade de modular um gesto como esse. E como se muda, como a pessoa muda dentro dessa prática o entendimento do que é o padrão que domina? Pois é, tem estratégias, né? Assim, eu acho que tem uma questão da voz, eu acho que tem uma tentativa de explicar isso mais claramente, eu acho que a bola, o suporte ajuda a dizer assim, como é que eu pressiono? Então, por exemplo, eu trabalho às vezes com diferentes materiais, uma bola de espuma densa, uma bola de ar, de encher, que explode, como é que eu posso, por exemplo, me acomodar em vários balões e sentir que é um relaxamento, porque se eu apoiar vai estourar, quer dizer, mas são estratégias, e tem pessoas que não vão aprender, porque isso não está ligado naquele momento, isso não é uma questão muscular, isso é uma questão de estar na vida, na hora que a gente é psíquica, e se a gente pensar psicossomático, a gente ainda está fazendo uma divisão. Eu hoje em dia já acho que nem existe mais essa ideia de psique-soma. A gente está falando somático integrando a dimensão psíquica no somático, né? Então é um gesto, é a impossibilidade de fazer um gesto mesmo, né? Eu lembro de uma coisa, eu estava aqui lembrando, e uma vez eu ouvi na França, era uma linguista no programa de televisão na Arte, falando das dificuldades que os franceses tinham de falar inglês. E ela dizia que fazia o som do the, né? E ela dizia o seguinte, o the é um gesto de língua, é um gesto, né? Só que é um gesto em direção à cultura do outro. Então ela dizia que ela fazia um trabalho de psicolinguística falando dessa relação de quando algumas pessoas de fato conseguiam falar uma outra língua sem trazer para sua língua própria. E como boa parte dos franceses tinham essa incapacidade. Então, quando eu te vejo falando francês, falando português quase sem sotaque, é muito raro, né? Como é que eu me empresto à língua do outro? Como é que eu faço o gesto na direção do outro, né? Fazer esse gesto de língua, captar e se autorizar, né? E isso a gente vai ver. Você falou agora de uma coisa. Eu vou parar aqui porque é mais comprida, tá? Ela falou do Pierre Godard, que é uma pessoa que talvez a gente fale aqui hoje, que é um analista do movimento, a gente já falou dele em alguns encontros, um analista do movimento francês que tem toda uma forma específica de pensar o gesto ligada à psicanálise, no fundo, depois, talvez na discussão a gente venha falar dele aqui. Vou mudar, tá? São 4 pessoas de áreas totalmente diferentes. É interessante porque a gente vai ver o que fica, ou o que não fica, de ideias do gesto, e depois como é que a gente pensa na dança. Para Lacan, o sujeito se constitui de uma maneira traumática. O trauma da linguagem, né? A intrusão do significante na carne, são essas metáforas. Eu venho ao mundo e sou jogado no mundo e sou privado de palavras, sons, sentidos, e aos quais eu tenho que responder sem nunca saber direito o que se espera de mim, mas tendo que responder às expectativas ditas e inconscientes dos pais, dos pares, da sociedade. Então, e é nesse torvelinho que cada um se constitui como o sujeito que consegue ser, que é
E se a gente pudesse procurar, digamos, um termo, né, um conceito lacaniano importante para pensar o que é essa dimensão criadora do gesto em Winnicott, talvez a palavra mais interessante fosse essa do ato. Porque o ato não é apenas o comportamento, não é apenas o agir no sentido simples da palavra, né? O ato é também aquilo que, quando é feito, inaugura uma nova realidade interna, minha, psíquica, ou na relação com os outros, ou mesmo na visão do mundo, né? Esse é o verdadeiro ato. É um ato em que eu, às vezes, aliás, muitas vezes, sem que tenha planejado, é, digamos, uma resposta inesperada a uma injunção para a qual ou eu não tenho respostas que caibam, ou eu não me satisfaço com as respostas que estão diante de mim e ajo de maneira tal que eu torno possível, não só para mim, mas para muitos outros, pensar o sujeito, pensar o outro, pensar a relação entre as pessoas, o mundo, o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, de uma forma diferente. Então, o ato também, nesse sentido, tem essa capacidade de reorganizar aquilo que a gente reconhece como sendo o mundo, tal como ele é, né? A realidade, como ela se apresenta. São momentos em que a gente se dá conta do quanto tudo que parece ser, na verdade, é um sendo estabilizado. E que o ato desestabiliza, abrindo de novo a possibilidade de novas configurações. Então... Lacan fala em ato. Tem essa palavra no... É, exatamente. Esse é um termo bastante importante, né? Digamos, não só o ato analítico, mas o ato na vida subjetiva. Eu li recentemente eu recentemente vi uma referência a um artigo que há décadas eu tinha lido, do Otávio Paz, falando sobre Marcel Duchamp. E foi ele, por isso que eu me lembrei dessa oposição entre gesto e gesticulação. Porque ele dizia que o Marcel Duchamp, ele foi capaz de fazer gestos com essas características, né? Enquanto que boa parte dos artistas da época se perdia em gesticulações, e a diferença entre uma coisa e outra era essa, é de que a gesticulação dos artistas up-to-date, que eram capazes de corresponder às expectativas, né, se perdiam tentando, de alguma maneira, decifrar o que se esperava, mesmo em termos de novidade, de surpresa, e ofereciam as novidades e surpresas que se esperava que fossem oferecidas, enquanto que Duchamp conseguia furar isso. Eu gostei de me lembrar dessa distinção, que é interessante. A maioria de nós gesticula o tempo todo, raramente faz um gesto de verdade, né? No meio, assim, às vezes se perde no início, mas depois a gente acha, tá? Que ele vai já começar meio falando, ele está falando do ponto de vista das artes visuais, tá? Ele é o curador lá do banco. Quando que o gesto, ele ganha essa expressividade, e essa expressividade, de certa maneira, ganha uma forma. E eu não sei se é só o gesto. Estou pensando aqui, né? Não tenho certeza. Porque talvez isso seja, né, a maneira como o gesto produz o estilo. E o estilo seria essa formalização do gesto, em que ele ganha essa concentração e essa disseminação. E que, de certa maneira, é o ritmo que é adquirido e que talvez seja, né, uma técnica também. Porque eu acho que uma questão fundamental para pensar aí a arte no século XX é redimensionar ou requalificar a noção de técnica.
a técnica que não é mais o mero controle, a mera habilidade, né, a aquisição de uma habilidade, mas sim, né, de um ritmo qualquer. Né? Eu fico pensando assim, a técnica no Duchamp, né? O que faz o trabalho do Duchamp requerer uma técnica? Né? O que seria isso? Acho que essa é uma pergunta, para não tornar ou não banalizar o Duchamp, por exemplo, e o deslocamento que ele produz, as relações que esse deslocamento produzem, como alguma coisa, né, repetível, né, que possa ser repetida, né, de uma maneira, digamos, sem nenhuma densidade. Né? Então, por exemplo, por que dizer qualquer um faz isso não faz sentido? E eu acho que na coisa da dança, né, é um pouco também essa questão. Né? Por que né, aquele movimento ou aquele gesto que pode ser repetido por qualquer um, o fato de poder ser repetido por qualquer um não é o que interessa. O que interessa é o que é irrepetível naquilo que faz aquilo dança. E que tem a ver com uma determinada situação, tem a ver com um conjunto de relações que ela cria, e da onde o sentido vai se constituir, e não a mera habilidade, não é uma questão de saber fazer. E eu acho que essa é a questão do gesto. O gesto não saber fazer, inventar um sentido, e esse sentido ganhar uma forma que vamos chamar assim, se único. E eu acho que tem alguns gestos, por exemplo, na história da arte do século XX, que são marcantes. Eu acho que o gesto do Duchamp é um primeiro gesto inaugural. Sem juízo de valor, se é bom ou ruim, não interessa. É o gesto, esse gesto que desloca e que reinventa um objeto e um sentido de arte. Esse eu acho que é um gesto inaugural, um gesto que só a arte do século XX produziu. Que ela é a filósofa da matemática, tá? Nesse sentido que você falou, o gesto arquitetural tem a ver com o quê? Com você meio que assim, colocar uma coisa ali que não existia antes, né? Não só no sentido de um prédio, mas não é só o prédio. Porque o prédio você pode reproduzir, você pode estar reproduzindo, colocando outros, mas inventar um espaço que era impossível de ser pensado antes, que ele só vai poder ser pensado a partir daquele gesto, que seria um gesto inaugural, assim, de alguma forma, né? É um pouco esse mesmo sentido que a gente está usando lá, né? Desse sentido de que é o gesto que funda uma experiência, ou seja, a possibilidade de uma nova experiência, ela tem que ser fundada por um gesto. O gesto é aquilo que é a condição de possibilidade, né, de uma nova experiência, e que pode acontecer em qualquer campo, né? Na matemática acontece de uma maneira específica. Então, será que a gente poderia até concluir que o gesto, no sentido forte da palavra, teria sempre a ver com invenção? Sim, acho que sim, mas com invenção no sentido mais preciso de invenção de uma nova possibilidade de experiência. Sim. Eu acho que seria isso o gesto, né? É a invenção de uma nova possibilidade de experiência. Nem é uma nova experiência, é uma nova possibilidade de experiência que não estava ali antes. E aí o que é especial, isso acontece em qualquer lugar, né, em qualquer coisa, não é especial da matemática. O que é especial da matemática é que na matemática não se tem o hábito de pensar em experiência.
em experiência matemática, não estou dizendo experiência física que é traduzida por um modelo matemático, porque aí não é mais experiência matemática, seria a experiência natural, né, do fenômeno, digamos assim. Mas não se tem muito hábito de pensar em experiência matemática propriamente dito. O que seria isso, né? Essa experiência que tem a ver com uma intuição, com diagramas, com se colocar no lugar de um diagrama para pensar o que vai acontecer com a trajetória. Isso tudo tem a ver com experiência e isso foi muito pouco explorado na matemática. Então eu acho que o que tem de específico de se usar esses conceitos na matemática é isso, né? É de pensar isso como possibilidade de uma experiência matemática mesmo, né? E aí falar dessa realidade matemática nesse sentido, onde a realidade não é mais algo que separa a experiência da invenção, né? Do pensamento, da criação, né? Mas é um lugar onde essas duas coisas são inseparáveis, né? Escritora, que fez as entrevistas comigo nessa primeira fase do projeto, esse pesquisador francês. E aí, quer falar? Olá, eu sou o Cristian. Então, eu fiquei pensando quando você me chamou para hoje, para conectar isso tudo com dança, e eu dei umas lá na internet, eu vi alguns desses vídeos já, eu pensei nesses dois lugares, quer dizer, tem muito mais, o gesto é bem ambivalente, como você pode pensar o gesto enquanto ação, movimento, já um espectro grande de falar sobre as implicações somáticas, né? A gente pode analisar nesse sentido, mas eu fiquei pensando, quando eu vi a fala do Milton, nesse gesto inaugural, que eles citaram bastante no Duchamp, que é um deslocamento que a arte tem a capacidade de fazer, que muda todo o paradigma de percepção das relações que a gente estabelece no mundo, com o que a gente faz, com o que a gente vê, com o que a gente consome. E isso eu achei muito legal. Eu fiquei pensando na dança, que exemplos que a gente tem disso e em que instâncias. Uma instância mais política, que aí eu acho que a Judson Church acabou fazendo isso naquele tempo, nos 70, Estados Unidos, de estar querendo mudar as condições da própria dança que se praticava, que se estudava. Então, eu fiquei pensando nisso, como o que gera, o que hoje em dia a gente faz enquanto artista, porque para mim, eu tenho que me colocar aqui, eu sempre acho muito difícil estar num estúdio pensando sobre o que fazer com dança, com o meu corpo, que tipo de investigação, como que eu uso o que eu estudei tecnicamente, como que eu vou elaborar isso enquanto uma discussão para criar comunicação, criar interlocução com o público, para mostrar. Então eu sempre fico de onde que eu tiro, como eu articulo para reinventar ou reacessar ferramentas para gerar algo que seja... Nem fico com essa ambição de algo inaugural, porque eu acho muito... às vezes você... eu tenho que criar algo inaugural, acho muito difícil, por isso até que eu acho que eu fiz esse solo The Hot 100, que já estava tudo dado, na verdade, já tem que ser, né, tudo, a gente acaba revisitando esses vários lugares, às vezes mais conscientemente, e outras vezes nem é consciente, a gente... Fala um pouquinho, que eu acho que nem todo mundo sabe da ideia de espetáculo. Então, esse solo que eu vou apresentar aqui, sexta, sábado e domingo, tem a ver com um recorte
eu fiz uma lista, foi a partir da obra de um artista plástico, na verdade, que tem também um trabalho nas artes plásticas com tela, que ele fez uma série de pinturas que são listas de 100, chama The Hot 100, e aqui eu me relacionei foi esse The Hot 100 dele, que é a lista de preferências pessoais dele. Ele chama de Hot, e aí eu li o sentido de Hot dele como que é o que influenciou, o que é mais presente enquanto referência e inspiração e tudo que ele viveu enquanto artista visual. Então ele colocou, é uma tela colorida, e aí tem várias discussões que ele fez, que essa obra dele levanta. Mas tem duas coisas, que é o objeto que ele fez, que é uma tela grande, colorida, escrita à mão. Ele coloca o número 1, o nome do artista e a obra. 2 quadradinhos assim. Bruce Nauman, obra tal. Marina Abramovic, obra tal. Ele foi elencando até o 100. Então, essa chama The Hot 100. Ele tem outras séries que chama The Hype 100. Aí ele foi inventando desdobramentos desse procedimento de criar listas. A minha ideia foi, o contexto disso, aqui em São Paulo existe um festival cultura inglesa, que eles estimulam a você, uma grana que você se debruça numa investigação, mas que tem que se relacionar com um artista visual inglês. Então foi aí que entrou Peter Davis na minha vida, foi de buscar onde que das artes visuais nesse inglês que eu poderia me relacionar, que daria conta de ter um assunto interessante que eu pudesse... Não, é tão longo e é importante, eu acho, contextualizar assim, para entender como chega das artes visuais, viu de tal, um artista escocês, na verdade, que é inglês, enfim, né? E eu fiz na verdade, me apropriei dessa ideia dele de fazer uma lista e pensar isso no meu ambiente de dança. Foi uma coisa assim, bem tosca mesmo, bem básica. Mas se eu fizer uma lista de 100 coreógrafos e obras que eu considero hot. Aí o hot para mim era num lugar que imediatamente eu pensei que eu considerava relevante na minha formação enquanto bailarino, coreógrafo, mas não que eu teria que fazer retrospectiva da minha formação, mas também em contato com como eu penso hoje. Porque, claro, é impossível. Eu vou olhar para trás e vou olhar com o olhar de hoje, como eu penso esteticamente, então já vai ser alterado, né? Como eu pensava nos anos 90 é diferente de... Então já era uma negociação. O fazer a lista foi muito interessante por isso, ver o que entrava, até onde existia uma fidelidade. Não, isso tem que entrar independente do meu senso estético agora, mas fez parte de um contexto, de uma época que isso me informou, num certo sentido, como eu penso hoje. Então foi... eu me lancei nessa viagem de levantar uma lista, e aí o que significa pensar numa lista, porque fazer no papel 1, 2, 3, 4, de uma certa maneira é mais simples de organizar, mas eu queria, o ambiente era dança, fazer uma elaboração cênica, então, e aí ia ser gesto, movimento, como isso precisa o outro identificar o que eu estou fazendo para se relacionar com o que eu vou estar fazendo. Precisa, quem está vendo, ticar. Ele está fazendo fulano. Ele está fazendo. Eu vou dar legenda, eu vou falar o que é e fazer. Então, várias coisas eu fui cancelando. Eu não quero ilustrar, não quero fazer exatamente como, porque eu não acreditava nisso, não vai ser Pina Bausch Café Mundo. Não vai, não tem como. É gris, não é, sabe? Não dá para reduzir.
Então eu fui pensando em como organizar. E uma coisa que surgiu no processo, que foi muito importante, foi o livro do Humberto Eco. Que ele tem um livro que chama A Vertigem das Listas, que aí ele apresenta um outro entendimento de como pensar a lista. Como pensar em organização, por familiaridade, apenas por estar no mesmo espaço, que tensões que criam, que já pode ser entendida como um elenco, ele chama disso. Essa palavra também foi bem interessante no processo, pensar em elenco. Porque aí na minha lista eu comecei a criar elencos. Elenco, comecei a dar apelidos para organizar, tive que achar um sistema. Como que eu organizo? Porque teve um momento que eu tinha mais de 100 coisas no meu computador. Eu falei, e aí, agora, fulano? Então, começar a organizar, você vai encontrando critérios para a organização. E aí fui dando esses apelidos. Judson, então coloca na pastinha Judson tudo que é lá, Lucinda Childs, Trisha Brown, Steve Paxton, Von Heiner, primordiais, eu chamei de primordiais. Isadora Duncan, Lavro, coisas que eu só pude ver no vídeo mesmo e ler a respeito. Eu nunca tinha visto, eu nunca vi. Enfim, nossa, eu vou longe assim. Eu ia ligar o que a gente falou antes e ligar um pouquinho com a entrevista, te fazer uma pergunta. Em que medida você acha que o seu trabalho, por exemplo, você pega fragmentos, né, desses trabalhos todos e costura eles ali. Em que medida você está falando de gesto no seu trabalho, por exemplo, o que você pega de cada um, eu vou voltar atrás. Então. Antes de fazer a pergunta, eu vou lançar uma outra pergunta que eu acho que vai embasar essa pergunta, que é se a gente poderia distinguir gesto e movimento em alguma medida. Se eles são a mesma coisa ou se não são. Né? Pensando um pouco no que a gente viu aqui, sobre a distinção entre gesticular e fazer um gesto, qual poderia ser a diferença também entre o gesto e o movimento? Né? Porque todo movimento é um gesto. E todo gesto é um movimento. Se todo gesto é um movimento, a gente sabe que... Enfim, o Humberto Godard, que foi citado aqui, ele vai dizer que não, que gesto e movimento é uma questão de nomenclatura, enfim, de conceito. Ele vai dizer, movimento, as máquinas fazem, os astros fazem. Movimento é um deslocamento de A para B, né? É o fazer, correr, andar. Mas gesto, esse movimento apoiado na tela de fundo de cada sujeito. Então, assim, você vai correr para pegar o ônibus diferente do que você vai correr do ladrão, diferente do que você vai correr para chegar no cinema na hora, diferente você vai correr para salvar o seu pai da forca. Enfim, o correr, existe um movimento correr, mas ele sempre é gesto, no sentido que ele é sempre feito por algum sujeito atualizado pelo humor, pela história, pela necessidade, pelo aquele meio momento. Que tonalidade que é necessária para a aula. Exatamente. O mesmo gesto, o mesmo movimento, nessas diferenças, né? Correndo atrás do ônibus ou correndo só para ir de A a B. Ou correndo, cada um correndo, você correndo, aí você, por exemplo, fazendo uma variação da Isadora fazendo a variação da Isadora, o Boris Charmatz fazendo a variação da Isadora, enfim, 500 mil pessoas fazendo a variação da Isadora. Onde é que está o gesto da Isadora? Afinal, em que medida também, aí voltando à pergunta, você estava preocupado com o gesto da Isadora ou, enfim, com alguma coisa que a gente identifica como um ícone, né, com alguns movimentos eles se transformaram em ícones, né? Por exemplo... Pina Bausch. Sim,
Esses, o... Já saiu vários na oficina. Como é que é, Thiago? Eu não sei nem fazer. Fazendo mal todo mundo, sabe? Você é um ícone de fato. Vira um ícone, mais ou menos como a gente fazer. Tem algumas coisas que viram ícones. Né? Aquela coisa que nem a lixeirinha ali do nosso computador. A gente olha para aquilo e fala, aquilo é o lixo. A gente olha para isso e fala, isso é o Michael Jackson. Se corresponde ou não, em que medida isso é o gesto do Michael Jackson, é uma questão para a gente conversar aqui. Não do Bob Fosse. Já tem os dois lado a lado. Exatamente. No solo, eu fui me deparando com essa questão durante. Então, eu sabia que eu não queria ilustrar pedaços da obra de outras pessoas, mas eu sabia que eu ia ter que passar por aí, de me apropriar de alguns ícones, tipo o Pernal Bausch, que era assim, meu Deus do céu, como eu vou fazer isso sem que seja uma tiração de sarro, porque quis ali muito facilmente você se colocar nisso de como você chega, como você faz que começou a ser muito importante na elaboração desse jogo que eu acabei criando para experienciar. E aí essa palavra é muito importante. Na verdade eu me propus a uma experiência. Se eu não tiver ligado, transformando todas as referências e essa coleção, esse recorte de 100 coisas em experiência, não passa nada. Tipo, não interessa. Eu não tenho nada para oferecer. Assim, de um modo bem... Eu não tenho nada para discutir entre todas essas coisas e quem está assistindo. Porque também quem está assistindo em corpo, negociando com essas referências, com esses ícones, também está lidando com seu próprio repertório, que é identificar, isso eu conheço, isso eu não conheço. E também não é, no meu caso, não é só, tem a música também, tem uma trilha que também foi pensada do mesmo jeito que eu acabei pensando coreograficamente, que é um mashup. Eles têm esse termo na música que chama mashup, que é a sobreposição de uma coisa em cima da outra, a ponto de não tem uma coisa que você identifica, é só ela. Sempre está com alguma outra. Às vezes uma é mais relevante, mas sempre tem 3 ou 4 ali junto. E ela... Eu falei hoje na oficina que outra metáfora que apareceu para mim era de pensar numa sopa. Quando eu recolhia essa coleção, de pensar quando você está fazendo uma sopa, de que você coloca tudo lá, e tudo isso, e a sopa fervendo. Você vai vendo, nessa sopa fervendo, se você olhar na panela, você vai vendo as coisas aparecendo na superfície em momentos, isso vai trocando, tem cenoura, você vai identificando o que tem ali, tem cebola, tem batata, tem chuchu, enfim. E com o tempo, eles vão trocando esses caldos, as cores, sabores, e ficam... E vai negociar, se colocar uma beterraba, vai ficar tudo mais vermelho, porque a beterraba é mais incisiva, de cor, talvez não de sabor. Aí, sabe, eu fiquei pensando muito nisso, em como criar essa sopa, e sabendo que iam ter momentos de superfície, momentos mais de mistura de caldo que selava daqui. Acho que é interessante, sabe, que é curioso, o Cristiano falando, a gente teve 2 projetos muito semelhantes, paralelamente, criando, então são 2 trabalhos sobre gestos da dança, que são inventários, né? Ele trabalhou com essa ideia de 100 mais quentes coreógrafos, a gente começou com os 100 gestos que marcaram o século XX, depois a gente ficou só com os 100 gestos, porque a gente achou que era muita resposta, esse negócio que marcaram o século XX, né, aquela história. Para quem? Para a revista Times, sabe? Para mim, para quem marcar, né? Porque isso é questão do sujeito aí, né? O que eu escolho? Quais são os seus?
história e tudo mais. Mas é curioso porque são dois procedimentos muito semelhantes. E fiquei pensando sobre o que o Humberto Eco fala, que ele vai falar no livro dele, que é uma sociedade que não está certa, ou uma sociedade em crise, né? Uma sociedade que não está certa da sua identidade, é que faz listas. Uma sociedade que é muito segura, ela tem formas estáveis e seguras. Quando ela está em crise, ela começa a fazer listas. A lista é um jeito de ordenar, entender e tentar encontrar novos significados para relacionar as coisas. Quando está em crise, você não consegue perceber. E fico achando que isso é muito sintomático da dança, um pouco, pensando nesse momento também da dança. Pensando até na minha própria demanda, quando eu fui para esse trabalho, que é, que dança que a gente pode ainda fazer hoje, né? A gente já passou por tantos momentos, né? A gente vê nos anos 90 essa dança estática, né? Conceito e tantas coisas. E aí hoje pensar, mas que dança ainda é capaz de um gesto que move, que muda as relações em torno, né? Que muda o sujeito e muda o jeito de pensar, assim como eles falam tão lindamente, a dança ainda é capaz? E que dança, afinal? E aí a gente justamente vai olhar para todas, né? Vai dar uma mapeada, vai tentar entender, acho bem sintomático do momento que a gente vive, né? Que é como se a gente não pode mais dançar ingenuamente, né? Eu acho que essa é uma questão muito do mundo hoje. Achar que a dança é só bonita, ou só gostosa de fazer, ou só... Né? Não dá mais. Né? Eu, por exemplo, tem coisas que eu amo dançar. Acho que eu não tenho mais coragem de dançar em cena. Porque a gente também percebe que a dança, como tudo, está inserido no mundo. Sempre expressando, afirmando o projeto, afirmando alguma coisa. Então, isso dá uma responsabilidade para aquilo que você faz, porque você vem carregado de um projeto, né? Um projeto de mundo também, né? Enfim, eu fiquei pensando sobre isso. Eu acho interessante porque quando eu estava falando da crise, a estúdio, o que eu faço lá? Que essa resposta de como dançar. Por que eu vou ficar? Que eu acho que tem muito a ver com o assunto. Que assunto que questão que você acaba elaborando, que eu acho que ela dá uma virada. Nesse solo, eu também tinha essa vontade. Pô, tem tanta coisa que eu gosto de dançar também, que fez parte, que me seduz, que me coloca numa experiência que até lembro sempre da tese da Helena, Dança no Pensamento do Corpo, que tem uma passagem, eu falei hoje na oficina, estou repetindo um monte de coisa da oficina, que é a dança é que faz com que o movimento não morra de clichê. Tem essa passagem que eu adoro na tese dela. Dança é o que faz com que impede o movimento morrer de clichê. Aí eu fiquei pensando, que dança, como a gente pode não deixar a dança morrer de clichê? Porque eu fiquei pensando nisso, assim, a dança que a gente está falando, fazendo, ela vai... Tem isso mesmo, essa possibilidade? É uma pergunta mesmo que eu me faço, né? Em que medida um olhar para o corpo, no caso do espetáculo do Christian, nosso, né, tem um olhar para o gesto, para o corpo em movimento, né? Assim, porque, na verdade, a gente pode pensar de uma forma maior, né? O corpo amplificado, projetado, que a gente tem milhares de outras formas de pensar a cena hoje, que não olhando para o que está acontecendo no corpo ali, né? De que jeito, com que ritmo, com que relação espacial, com que forma, com que tônus, né? Com que relação de olhar, com que relação de presença esse corpo se move. Então é um olhar que está olhando para a matéria, corpo, movimento aí. Está olhando para o gesto mesmo, né? Se a gente pensar gesto desse jeito, que é esse, como foi falado, rebismo, tônus, né? Então trabalhar com a mídia dela mesma, assim, da sensação de... Nesse trabalho foi um pouco isso, debruçar sobre as questões de dança, aí, em todas as camadas de historicidade,
do que é mais familiar, do que eu treinei, do que eu deixei de treinar, tudo apareceu, né? Com esse procedimento de ir fazendo listas do que me seduz, do que eu considerei que me formou enquanto artista, foi aparecendo tudo o que é frágil e o que é mais familiar. Aí isso gruda com mais propriedade, porque aí são várias questões do que você consumiu. A gente é feito de tudo que a gente interage no mundo, seja uma técnica que eu estudei, porque essa anatomia assim tem facilidade para, né, teve para algum tipo de alguns padrões foram mais fáceis no meu corpo nessa constelação do que outros. Então algumas coisas se estabilizam com mais facilidade. E a gente com dança contemporânea busca sempre desestabilizar tudo que a gente foi consumindo para estabilizar, para ser bom, para ser orgânico, sei lá o que, as palavras que a gente ouviu muito no fluido. Aí a gente vai encontrando outros problemas para não quero ser fluido. Aí você vai, que aí que são onde a gente se debruça para encontrar, impedir que a gente morra de clichê, vou repetir isso, que é impedir da gente entrar numa mesmice. De novo, mas encontrar um tipo de experiência que aí pode gerar um gesto que pode te abrir lugares de percepção, de pensar sobre a sua questão, o seu interesse de um jeito que você nunca tinha pensado em pensar. Nunca tinha pensado em pensar. Fiquei pensando nisso que você falou, fiquei pensando também como essa ideia de gesto, como ela também escapa à nossa vontade, né? Tem essas coisas que a gente quer e busca, as aulas que eu faço, as danças que eu danço, que eu escolho fazer, e como tem aquilo, como você falou, que está ali independente de eu querer ou não, e que se mostra, né? Que está impresso, que é gesto também, né? E às vezes é inconsciente, né? Na maior parte das vezes, mas está ali, está se expressando em milhares de entres do fazer, se expressa com tanta força quanto um gesto escolhido. É que muitas vezes, o Agami vai falar sobre isso, né? A gente não é capaz de falar sobre o gesto. É porque justamente é da ordem daquilo que a gente não é capaz de enunciar e nomear totalmente. É porque é um conjunto, como fala no caminho, um conjunto de relações, né? Que se dão ali. E nesse conjunto de relações tem coisas que escapam à minha vontade de dizer, mas que se dizem independente de eu querer ou não, né? Você quer falar alguma coisa? Você está pensando assim? Uma pergunta. Boa noite, vamos escutar? Dá. Meu nome é Iris, estudo pedagogia, e a minha dúvida é a seguinte: assim, numa entrevista falou sobre a diferenciação entre gesto e gesticulação. Queria saber se você concorda com essa diferença, de que maneira no seu trabalho você faz essa diferenciação, pensando também nessa questão de um gesto que você identifica que é característico de tal coreógrafo, dançarino, né? Um gesto que é claro, e essa gesticulação, como é que é essa ligação, assim, é como se fosse uma montanha-russa, né? Que sobe, desce, gesto, gesticulação, movimento e a dança. O trabalho. Não sei se ficou claro. Acho que sim, numa certa medida sim. Porque quando ele falou do gesto e gesticulação, é bem provocador que ele coloca, porque que ele encerra assim: a gente só gesticula, é muito difícil a gente produzir um gesto que é esse rompante, esse algo inaugural, que muda, que reposiciona tudo sobre aquela situação, aquela experiência. É difícil a gente conquistar. Então, isso que ele foi falando, né? O Duchamp, depois que ele fez naquela, né, colocou lá o lactório daquele jeito, ele fez com que todo mundo patinasse ao redor, gesticulando, tentando ser up to date. Seria, então vamos ser, o que a gente tem que fazer para
para ser diferente, enfim, cada um dentro da sua, de como vai funcionando, vai tentando se sobressair, conviver com o mercado. Aí tem a ver também com questões de mercado, como que, onde que você dialoga com o que você faz, porque a gente não faz sozinho, romanticamente, a gente não precisa dialogar com os mecanismos de produção. A arte hoje em dia, ela é muito, pelo menos eu estou refletindo aqui agora também, ela é muito condicionada aos contextos que a gente circula. Então, de uma certa maneira, a gente sempre vai se adaptando e jogando, negociando com isso. A ponto de, às vezes, até tua obra ser comprometida para continuar dialogando com os contextos onde ela pode existir. Eu acho que eu vejo isso acontecendo. Eu tento furar isso daí e não deixar o que eu faço ser movido para existir. Entende o que eu estou falando? Eu estou falando de circulação, uma coisa muito prática, porque a gente faz para apresentar em teatros, festivais, circular e ter a experiência de estar de frente a uma plateia e ter esse momento, 1 hora, 2, sei lá quanto tempo, de troca de informação com o objeto. No caso, o objeto somos nós, normalmente, fazendo, né? Não é uma coisa que você vai lá e coloca, ou um CD que você gravou e ouve, que é outra experiência. Então, eu acho que a gente acaba lidando no como a gente faz, como a gente escolhe fazer, que tamanho, que estrutura, isso vai formando também, formando mesmo, né, das nossas escolhas. E eu acho que a gente patina muito, acho que a gente gesticula pra caramba. Eu não sei, a dança eu acho que tá já há um tempão. Houveram alguns rompantes, a Rondel fez um gesto que recolocou tudo ok. Depois do The Show Must Go On, existe um novo modo de ver um performer fazendo ações em cena, um jeito de se relacionar com música diferente, enfim. Aí tem todas umas ramificações, a gente está vivendo uma latência aí de tentativas de encontrar um lugar que rompa a experiência, sabe? Esse lugar que é agora, que é muito difícil, que às vezes é na gritaria, tem que ser na gritaria pra gente ver se a gente sai desse lugar do anestésio, sei lá. E na gritaria também às vezes não vai nada, porque a gente tá acostumado, a gente já viu tanta gritaria, tanta gente tirando roupa e saindo gritando, não sei o quê. A gente já viu muita coisa, tudo. Essa é uma questão que eu acho, tentando responder essa pergunta linkando o que ele falou, essa é uma questão do tempo que a gente vive, que é a questão da perda do valor da experiência mesmo. Que é, se a gente pensar, por exemplo, na experiência cotidiana, a gente está o tempo inteiro gesticulando, né? Quantos de nós fez 500 gestos aqui que são gesticulações, que não tem um valor mais, sei lá, forte, como diz ele, né? De gesto. Ou uma ação que você faz todos os dias, como, sei lá, cozinhar. Almoçar, você vai cozinhar todo dia para você comer. E tem um dia que você tem uma experiência, que aquilo ali faz... Naquele dia, aquele ato de cozinhar, aquela ação, ela toma um outro significado para você. Você tem uma sacação com aquele negócio. E aquilo ali redimensiona a forma que você pensa, o ato, você inserida no contexto da vida, tendo que cozinhar todo dia, muda coisas para você. Essa epifania, né, desse lugar da experiência que transforma. Isso a gente pensar cotidianamente. A gente pode pensar na dança, a mesma coisa, né? Dançando, né? Quando é que a dança, aí você falou, né? Que você busca o lugar da experiência dançando, para isso se transformar em alguma coisa. Então, quando é que, de fato, a dança sei lá, tem valor de experiência? É possível? A gente não vive, de uma forma geral, uma crise fodida do lugar da experiência, assim, o tempo, ele achatou a experiência de uma forma brutal, o tempo que a gente vive, que é um tempo corrido. O Sérgio vai poder falar disso melhor que eu, já está ali se contorcendo. Mas a questão da experiência mesmo, que
eu acho que está ligada, a menina da matemática fala do valor da experiência, está intimamente ligada ao gesto, ao como você se relaciona e vive aquele gesto de todos os dias, que ele sai de um gesticular e vira um gesto. Ou como você... que é isso também a gente pensar poeticamente a vida, né? Seria isso. Como pensar artisticamente a vida de todos os dias são essas viradas. Ou se você pensar artisticamente a arte de todos os dias. Então, como é que dentro do que você faz todos os dias, que já se transformou num cotidiano do fazer, de lidar com o mercado, de lidar com o negócio, você, às vezes, né, tipo, meu Deus. E aí, eu acho que isso se dá em várias instâncias. Ok, João Bela, Rebolo, a gente pode pensar nos grandes gestos inaugurais dos anos 90, mas a gente pode pensar que isso se dá em níveis diferentes, em comunidades diferentes. Às vezes tem um trabalho, tipo, o que representou, a minha tese de mestrado, vou defender aqui, mas o que representou aquilo de que somos feitos, o espetáculo da Lia Rodrigues, para o Rio de Janeiro, para a dança contemporânea do Rio de Janeiro no ano de 2000. Porque a gente pode pensar assim, ou pode pensar em comunidades cada vez menores, ou maiores. A gente pode pensar em dimensões, mas a gente está sempre fazendo gestos relativos ao contexto, porque ele não está sozinho, né? Ele é um gesto que chega para um grupo. Então, às vezes, um gesto bate para um grupo de um jeito que redimensiona as relações dentro daquele grupo, né? E também pensando que, às vezes, a gente pode falar isso no caso de um objeto, um espetáculo, mas eu acho que o que a gente faz também tem muito de contextos. Eu acho que a gente acaba criando muito contexto. Se eu penso também numa experiência em São Paulo, nos anos 90, o Nova Dança, o estúdio, era um lugar que eu acho que foi um gesto que foi feito para a dança, que era um lugar que começou a criar um fluxo de informação, um lugar de entender a dança de um outro jeito, de praticar. Era um lugar mesmo, era arquitetura, falando deles, era um espaço físico mesmo que estava precisando existir, acontecer em São Paulo para promover outros encontros e um outro tipo de percepção sobre essas pessoas que treinam isso, que fazem dança, que pensam dança de um outro jeito e, portanto, treinam outros tipos de dança, que carregam outros nomes, que vieram de outros lugares, que estudam nesse espaço, que tem uma laje, que na laje existem espetáculos, então eles fazem toda terça-feira. E aí eu vou lá e eu pego um flyer que tem uma cara X, de um jeito de colocar as palavras desse jeito no papel. Tudo isso vai criando um modo que te apresenta aquilo que você estava acostumado a ver de um jeito diferente. Aí você pode ou não, e aí pode ou não querer se aprofundar ou se relacionar com isso, mas é interessante isso, que às vezes aparece em muitos casos na obra, mesmo, né, no espetáculo, ou às vezes, por isso que eu falei do Judson, que eu acho que tem mais a ver com isso do Nova Dança, que é uma movida muito grande de político, mas também tá no corpo, né, no caso, aí também totalmente, tá no corpo, né? Porque aí o tipo de informação que estava também se investigando fisicamente também tinha um jeito que trazia um oxigênio para o... Está no corpo, está nos modos de produzir, nos modos de se organizar, está em todos os lugares. E que a longo prazo também foi aparecendo nas obras. Totalmente. Você ia vendo, porque eles... que ele dá para ela. Por que eles... Eu falei da Nova Dança da Lia, eu pensei num espectro ainda menor, que é assim, quando a gente vê um bailarino, por exemplo, já que a gente está falando de dança, quando você vê um bailarino que tem um negócio que você não sabe dizer, você não sabe nomear, você não sabe falar disso, mas tem um negócio ali que fica impresso e que acaba fazendo um negócio de 15 minutos, então a gente vai abrir mais para as perguntas agora, mas sabe aquela coisa que fica impresso na sua memória de algum jeito, aí depois um dia você está na festa dançando, aí você faz um negócio, aí vem aquela memória e você fala,
aquele bailarino. Um lugar assim que ficou uma sensação no seu corpo que você não sabe dizer e que é um jeito de fazer, às vezes é um ritmo, um jeito de... esse inominável da ordem do gesto que está escrito e que fica também. E que às vezes a gente vê, que é isso a gente está falando do Fosse, do Michael Jackson, você vai vendo que vai bebendo, que vai bebendo, que vai bebendo, que vai bebendo, né? Que vai passando como um meme, né? Vai passando de geração em empatia, totalmente, empatia, vai passando de geração em geração e quando você vê assim, ficou, né? Ninguém nem deu muita bola para ele ali, mas naquela comunidade ele foi assimilado empaticamente, aquele jeito foi assimilado e criou um jeito de fazer que foi... Mas eu lembrei agora do neurônio espelho da Cris Greyer, que é quando você, que é essa capacidade que a gente tem de se identificar no outro, se ver no outro. E os cientistas usam isso, bastante experimentos com macacos para eles testarem quando eles produzem sofrimento no outro, então para o outro, quando ele sente que se aquilo dói nele, então vai doer em mim, sabe? Você tem essa capacidade de transferir aquela experiência para você mesmo sem estar vivendo. Então, se você vê no outro, que é similar ao teu, você sofre também. Então, e eu acho que a gente produz muito por aí também. As nossas escolhas são baseadas por isso também, essa capacidade de identificar o que te dá essa movida, por empatia mesmo. Isso eu me visualizo ali. Em alguns lugares menos, mas em alguma medida a gente se visualiza em vários lugares, mas quando a gente entra na experiência mesmo, que a gente identifica até onde, dentro dessa constelação, eu consigo me relacionar com isso, com aquilo. Que aí é um treino também de escolha, né? A nossa capacidade de ter um senso de propriedade, de identificar em que tipo de experiência, ou que tipo de campo eu me coloco, que eu tenho capacidade de expansão das minhas possibilidades, habilidades. Pois é. Obrigado. Vocês estavam falando também de onde se vem, né? Quando se faz o gesto e, portanto, ocorre o acontecimento, né? O encontro. E como estudante de teatro, não de dança, mas dançando, não atuando, fico pensando um pouco no que Bertolt Brecht fala de gestos, né? Todo gesto é social e político. E eu fico pensando assim, quando você fala, não é um gesto inaugural o que eu faço. Você não pensa que talvez seja um gesto histórico? Porque a gente fica vendo essas listas, né? As 100 celebridades mais ricas, as 100 carros, né? Tudo movimento. Quando você pega talvez as 100 coreografias, ou células, ou artistas, não acha que você faz um recorte histórico? E esse recorte histórico apresentado hoje em dia não é um gesto histórico? Não é, de certa forma, um acontecimento histórico? Não, claro, uma queda das Torres Gêmeas, algo assim, mas você não acredita que talvez seja uma possibilidade de acontecimento histórico? Porque, imagina, eu tenho, sei lá, 20 anos, uma pessoa com 50 anos assistindo aquilo, é diferente, sabe? Você não acha que entra nesse nível de experiência que, de certa forma, é até meio encontro, e não só experiência, né? Mas o encontro, eu com 20, outra pessoa com 50, outra com 30, e esse encontro é o acontecimento em si? Portanto, um gesto histórico? Eu acho. Agora ouvindo você falar, acho que existe, contém isso. Mas no meu caso, o que eu fiz, esse recorte de 100 que eu fiz, ele é muito subjetivo. Ele é da minha, nem foi tanto os 100 mais do mundo, era do mundo do Cris. Só pude falar do que era da minha subjetividade, porque eu fui selecionando por experiência, do que é do Cris mesmo. Então, assim como o Peter Davis também, é a experiência dele. Claro que dentro de 100 tem muitos que são compartilhados com muita gente, que são topics, que é Pina Bausch, que aí vai dando essa cara de é tão grandioso porque são históricos. Mas, tipo, ao mesmo tempo, você falou daquela sala de ensaio, né?
e automaticamente vem o plus na alma, né? Enfim, caminhou em volta do quadrado. Assim. Então, como de certa forma não é tanto subjetividade, mas talvez mais subjetivação, né? A capacidade de ação que você tem enquanto sujeito, né? Não sei, fico pensando que às vezes a gente fala gesto, que a gente estava discutindo um link paralelo aqui. Gesto, ação, movimento, e como que às vezes para se tornar gesto é muito menor, né? Assim, às vezes é muito mais a potência de ação do que a ação em si, né? Fico pensando nos steel acts, talvez. Talvez você veja isso depois, não diz o Freud que a gente só descobre as coisas a posteriori, porque na hora que você faz, você faz. Será que o Duchamp estava pensando, estava fazendo um gesto que marcaria assim, de tal forma, ou a gente hoje olha para ele e fala, isso foi um gesto, historicamente é um gesto, mas na hora é ação necessária, né? Quando você começa a olhar também eu acho que o gesto ele tensiona, fiquei pensando agora, ele tensiona a própria coisa, tensiona a si mesmo e todo o ambiente que ele discute. Eu acho que o gesto do Duchamp fez isso com a arte. Depois daquilo lá, fica ali tensionando. E eu acho que a gente, numa medida, faz isso até... Estou falando desse gesto também expandido, não do gesto enquanto... Esse eu acho até mais complicado de conversar, do gesto enquanto movimento, enquanto tônus, enquanto sentido, produção de sentido, que é isso que, às vezes, o que eu estou fazendo aqui não necessariamente tem a ver com o que eu estou falando, às vezes tem, às vezes não tem, enfim, culturalmente, nessa cultura aqui, eu acho que tudo que eu estou fazendo é compreensível, mas talvez para outra cultura não seja, sabe? Tem muitas camadas de... Queria pegar naquilo que vocês falaram sobre será que a dança ainda tem a capacidade de criar esses gestos ou esses atos inaugurais, tendo em conta que trabalha com movimento, com a gesticulação, trabalha com tanta coisa à volta daquilo que é o gesto, e que para mim parece muito interessante o facto de tu teres selecionado precisamente o que é comum às 4 perspectivas sobre o gesto, e que é esta questão da capacidade simbólica do gesto. E eu vou dar um exemplo que eu acho que funciona, muito atual, em como a dança tem a capacidade de criar estes gestos que têm um momento atual, mas que também concordo contigo que, a posteriori, terão muito mais força, que eu acho que é o que acontece muito na arte. A arte tem muito mais força a posteriori do que, infelizmente. O Xavier Leroy, que fez agora uma exposição, foi convidado pela Fundação Tapies para fazer uma retrospectiva sobre o seu trabalho. Ora bem, uma fundação ligada às artes visuais que pede a um coreógrafo, alguém que trabalha com o corpo, e que lhe dá o espaço para ele fazer uma retrospectiva sobre o seu trabalho. E qual foi a opção do Xavier? Foi de contratar vários bailarinos, coreógrafos, para durante o tempo que a Fundação Tapies dava à retrospectiva, um mês, estarem a fazer a interpretação dos seus próprios gestos, dos gestos das suas próprias coreografias, e o jogo que ele faz é questionar muito o que é que significa o tempo de um gesto, o tempo de uma exposição e o tempo linear mesmo. Portanto, entra em vários conceitos de tempo messiânico, operacional e por aí fora. E isto é alguém que vem da dança e que, de repente, questiona o próprio contexto das artes visuais e que chama a atenção para o facto de que não há ninguém hoje. Há um estudo que foi feito há uns tempos atrás que diz que a maior parte das pessoas, quando vão ao museu, demoram 3 segundos em frente a uma obra. 3 segundos não é nada, não é? E o que ele provoca é que, para as pessoas que vão ver a sua retrospectiva, tem que ficar tempo ali, não é? Portanto, para além de ficarem esse tempo, para perceber o que é que cada intérprete tem a dizer sobre
a sua obra. Portanto, podendo ser muito egocêntrico, ao mesmo tempo também questiona muitas coisas sobre o tempo pessoal e várias outras coisas, tudo à volta do tempo. E eu acho que isto é um ato inaugural, porque cruza uma série de questões sociais, políticas e ligadas à dança e ao movimento que, de certeza, que marcam ou que vão marcar muito uma discussão à volta do que é a relação que as pessoas têm com a arte. Isto é só... Achei que deveria dar este exemplo. Pensei, não, eu acho que a dança tem essa capacidade ainda. Porque eu não vi ninguém, quer dizer, de outras áreas, questionarem de uma forma tão inteligente como esta retrospectiva uma coisa tão importante hoje em dia como é a questão do tempo. Sim. Mas sabe o que eu estava perguntando? E essa sua observação veio a calhar. Quando eu fiz essa pergunta, eu também estava perguntando a dança do corpo, assim, que é uma pergunta mesmo, né? Se esse corpo que está se movendo, porque essa é uma proposta dramatúrgica. É uma proposta que tem a ver com o corpo também. Sim, tem a ver com a percepção que o corpo tem sobre o que significa um gesto no seu próprio corpo e como contextualizar. Eu acho... Eu entendo totalmente, é no sentido do que a gente estava falando, por exemplo, ações como Nova Dança, ou ações que promovem uma nova organização da cena, de como a gente enxergar o que é a cena, o que é a dança. Mas está pensando isso, por exemplo, se essa é a maior questão, se no corpo que se move, no corpo do bailarino, daquele que está ali em cena se movendo, a gente ainda é capaz de produzir isso como foi. Como a Isadora, com a Marta, com o Cunningham, com todos os modernos aí, que transformaram-se hoje. Isso ainda é possível. Esse mundo de multiplicidades, na matéria do corpo, se ainda tem essa potência. É que as ações, sem dúvida, ações como essa são incríveis, né? E é o que mais a gente, não é o que mais a gente vê, mas é o que a gente busca, né? Ações que... Mas a questão passa precisamente por isso. Será que o corpo tem que ter essa responsabilidade? Pois essa é a pergunta, na verdade. Essa é a questão. Não é? Porque se é um meio de comunicar, então aproveitar essa ferramenta para comunicar coisas que são realmente... Acho que tem a ver também com essa a questão de mercado que eu levantei, que daria um simpósio para falar disso, porque aí vem também uma instituição que pede a um coreógrafo que tem também, que conhece a obra daquele coreógrafo, portanto chama, sabe que tem uma capacidade de articulação ali que vai tensionar aquele ambiente e faz esse gesto que eu vi lá agora em Madrid. É o gesto da instituição, o gesto do artista. Então tem uma elaboração muito sofisticada que vai questionar, que vai tensionar a relação temporal do que vem a ser repertório, como que a gente lida com o repertório em dança, de corpo, como que eu vou fazer o que eu fiz em 91, que a gente sabe que não vai ser aquele corpo de 91, vai ser, enfim, porque o corpo já não é mais aquele, mas porque também esteticamente tudo foi mudando. Provavelmente você não faria com aquela roupa, com aquela blusa, enfim. Então é muito complicado quando você... E eu acho que ele trouxe isso também, por isso que ele chamou vários performers e os performers negociaram, costuraram com a própria vida dos performers também. Então era uma negociação. Era Xavier via o Stop 91, o Xavier estava fazendo X, que era o espetáculo Gisele, não sei o que lá. E aí o bailarino, para construir aquilo ali, primeiro falava do que ele próprio em 91, eu estou falando 91, mas não sei qual estava fazendo, estava pensando, então teve que reacessar em si mesmo para... E também é vai falando de um lugar que já não é. A gente tem aí volta a experiência de estar com essa pessoa te contando e te falando e te mostrando uns pedaços ali na hora. E aí fica essa atenção, a atenção sobre aquilo. Outro que já não é, né? Não é possível repetir o gesto. Nunca é, né? Não é possível repetir um gesto. Nunca é o mesmo.
essa impossibilidade do gesto. Eu tenho achado que, na verdade, o gesto é justamente a impossibilidade. Seria a imanência do impossível. Deixa eu dizer que, veja só, eu estava aqui sentado e aí você fez assim, o Sérgio vai, que tinha feito aqui um negócio assim, de fato, o negócio que você falou, fez assim, peraí, mas isso daí acho que tem uma outra questão. E nesse momento aqui que você apontou e fez assim, o Sérgio está se contorcendo ali, algo aconteceu aqui, um gesto aconteceu, tipo assim, algo destacou na paisagem, marcou na paisagem, todo esse resto que estava aqui, na hora que você falou assim, o Sérgio está se movendo. Mas esse negócio que está aqui se movendo não foi capaz de redimensionar toda a palestra, e as pessoas todas caíram, porque a gente tem a mania de achar que marcar, eu acho que a gente tem um pensamento muito ocidental, egocêntrico, do livro e tal. A gente tem essa mania de achar que marcar, de que o gesto que marca é aquilo que é capaz de modificar estruturas e a gente só pensa na estrutura dessa instância mágica. Renascentista, né? Tipo assim, o renascimento, e aí depois a Isadora, e depois a gente tem essa mania de eleger ícones que parecem que mudaram toda a história do livro. E sendo que a gente, e aí eu acho que tem a ver com isso que você falou, mas quando a gente está aqui o tempo todo fazendo, falando, as coisas acontecem. O impossível acontece o tempo todo. O gesto acontece o tempo todo. Agora, acontece que a gente não quer considerar isso como gesto. Por exemplo, o que difere na sua obra quando você está dançando? Eu estou lá vendo um monte de articulação, toda paisagem. Aí chegou a hora que faz assim, opa, algo aconteceu. Até então nada acontecia, agora aconteceu alguma coisa. E eu só consigo tentar falar, gaguejar sobre, quando eu me perguntar como foi a obra da Dani e tal, eu só consigo falar sobre essas coisas que me marcaram que eu não consigo dizer. Aí eu vou dizer assim, não, mas tem uma hora lá que vem a Carmen começa a fazer um negócio, mas eu não sei traduzir aqui, eu fico gaguejando, começo a gaguejar, então é um impossível, ali está o gesto. Tipo assim, todo o restante que eu falei, que eu tentei pontuar e tal, parece que nada serviu, assim. Acho que só a gag, o momento ali quando eu não sei. E aí eu acho que tem um problema, eu acho que quando você estava falando de história e tal, eu acho que hoje talvez o problema seja que a gente está querendo repensar sobre história mesmo. A gente quer repensar o que é história. A gente tem mania de achar, a gente foi tomado assim, de história são esses grandes nomes, são esses grandes caras. A gente não quer entender que isso daqui agora é política. Mas não é política porque a gente está lá no palanque ou porque a gente vai ser votado, não. Mas é porque a gente está aqui partilhando coisas juntos, construindo uma comunidade e produzindo diferença o tempo inteiro. Os gestos são produzidos o tempo inteiro. Então, eu acho que as obras, quando eu vejo as obras, eu vi o seu vídeo e eu vi o dela ao vivo, né? Eu acho que todas que tinham essa coisa de fazer listas, né, de uma certa forma, mas que também eu não via, olha, agora é o momento da Isadora, agora é o momento da... Não que eu vi a Leonor fazendo uma coisa assim que me lembrava Ivone, mas eu tenho certeza que só eu pensei a Ivone, porque quando eu estava lá participando do processo, e eu estava falando tanto da Ivone, que tipo, quando ela puxou a mão assim, que aí eu falei assim, nossa, olha a Ivone aí, está no processo. Enfim, eu acho que todos esses foram me levaram a pensar nessa instância do impossível, dessa coisa que marca ali, mas não é o acontecimento em si medido, não foi o que você escolheu naquele momento. Olha, esse momento agora da obra vai ser a hora que vai marcar. Vai vir aqui vai acontecer o gesto. Eu acho que o gesto não é medido assim dessa forma. Eu acho que a história fez isso. Eu acho que a ciência quer fazer isso. Ela quer dizer os ícones que marcaram. Ela quer fazer as listas. Mas o acontecimento do gesto, eu gosto de pensar no impossível. Assim, acho que vem para... É só deixar no ar o problema. Que é o que a gente treina. Por isso que tem tanta discussão acerca do que se treina hoje em dia, né? O que as escolas estão ensinando? Que, né, a gente treina dança contemporânea, dentro de um pacote de dança contemporânea. Mas ao mesmo tempo é isso, a gente tem que treinar, né? Na verdade. Que também não, a solução não é não treinar. Não é só... Você tem que treinar, que as informações, que essa é uma questão que a gente nem entrou hoje, mas enfim, fica
aprendizado, né? A gente vai aprendendo, a gente aprende os gestos fazendo aprendizado nas aulas que a gente treina, mas também a gente aprende indo ao cinema, a gente aprende dançando na night e vendo aquela pessoa que tem uma porra que você acha maravilhosa mexendo. Tem, né? Isso tudo vai te movendo, isso vai entrando no seu corpo. De repente. Mas eu fiquei querendo falar uma coisinha, mas não vou dar para vocês, porque já está para acabar, faltam 5 minutos. Tem alguém que quer. Já passaram. Então, vou só fazer uma propaganda. Convidar todos vocês que estão aqui para fazerem um fim de semana gestual. Virem ver o trabalho do Christian, que está aqui, sexta, sábado e domingo. Sexta às 15 e às 20, sábado às 20 e domingo às 19. Isso. E irem lá no Espaço Cultural Sérgio Porto ver a demonstração dos 6 gestos que a gente está fazendo, que a gente não está fazendo espetáculo porque Carla teve um acidente, a bailarina teve um acidente, quebrou o pé, mas a gente está fazendo uma demonstração de trechos e continua essa conversa lá. E relacionar as duas coisas com isso tudo que a gente conversou aqui, que é absolutamente nesse mesmo lugar aqui. É o mesmo espetáculo, os 3 dias? Sim. Tá. Aqui no Cacilda? E lá é que dias? Às vezes é diferente. Lá é que dias? Lá é sexta, sábado e domingo também. Sexta e sábado às 9 e domingo às 8. Na sexta tem sessão às 15 aqui também. Tem, sessão educativa. E também convidar vocês para o próximo e último Corpo.doc, que é uma questão polêmica, que é um gesto brasileiro. Tá? Que vai ser em agosto, não sei direito a data, estamos escolhendo o telefone. Tá? Obrigada pela presença de todos. Obrigado.